Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, né? Um novo capítulo aí, que é o capítulo 10. Vamos começar a falar sobre os vermes, né? Sobre os nemateumintos e plateumintos. Pela primeira vez a gente vai ver algumas evoluções também em relação aos outros animais que a gente tem visto aí desde o início. E entender um pouquinho, né? A gente tem o nosso objetivo aqui é conhecer os plateumintos, os nemateumintos, a estrutura deles, os aspectos fisiológicos também. Vamos tentar conhecer as doenças na próxima semana, tá? Hoje eu deixei só as características básicas aí dos dois e na semana que vem a gente vai tratar das doenças causadas por esses dois tipos de vermes, beleza? E também, né, saber evitar aí o contágio, as formas de prevenção, tudo a gente vai ver na semana que vem. Fazendo um resumo, assim, básico do básico, lá no começo do nosso livro, a gente tem uma explicação muito bacana, né, que fala assim, no segundo parágrafo. Se quiser pausar o vídeo e ir lá pegar o seu livro, abrir aí na página 103, tá escrito o seguinte: além, né, dos invertebrados que a gente já viu, há outros invertebrados mais complexos que também possuem uma característica ou características, né, interessantes. No caso das planárias, que a gente vai ver aí, que são vermes achatados e que conseguem se regenerar, que eu também coloquei aqui no slide para vocês. Outros que a gente pode conhecer aí de nome a solitária, a lombriga, né, que a gente vai ver aí nos nemateumintos. São vários tipos de vermes e são muitas as doenças que a gente tem aí causadas por eles, tá bom? Então vamos começar aqui falando dos plateumintos. Eu fiz um enxugadão aqui para vocês, mas vou falando um pouquinho de cada, tá? Quem são os plateumintos? Os plateumintos, esse platis vem do grego achatado e eumintes vem de verme. Então, juntou tudo e virou plateuminto. Então, verme achatado, é realmente achatado como uma folha de papel, tá bom? Nesse sentido. Eles não têm sistema circulatório nem respiratório, ainda são bem primitivos. Alguns têm vida livre, outros parasitam animais diversos, principalmente os vertebrados, né? Então, quando a gente fala de verme, a gente já pensa em um indivíduo parasita, tá? Mas nem todos vão ser parasitas aqui no caso dos plateumintos. E além disso, possuem tubo digestório incompleto. O que isso significa? É a primeira vez que a gente vai ver isso aqui. Quando a gente fala que um tubo digestório é incompleto, é porque ele não tem boca e ânus, ele só tem boca. E é isso mesmo que você pensou, a comida, né, todo o alimento que ele vai ingerir pela boca, ele também vai botar para fora o resto pela boca. É bem nojentinho, né, mas é o que acontece com os plateumintos. Uma curiosidade importante que tem aqui, né, do nosso livro, no segundo parágrafo da página 103, na parte que fala sobre plateumintos, tá assim: do ponto de vista evolutivo, os plateumintos foram os primeiros animais a apresentar simetria bilateral, ou seja, se você cortar ele ao meio verticalmente, você vai ter duas partes iguais, uma de cada lado, certo? Então foram os primeiros a terem esse tipo de sistema, tá? Vamos partir aqui para... Botei duas imagens aqui, tá, para vocês, da planária acima e a matênia abaixo, tá? São dois exemplos de plateumintos aí que eu deixo para vocês. Dentro dos plateumintos, né, desse filo, a gente já tem classes, tá? São três classes principais: a turbelária, que são as planárias, a classe cestoda, que são as tênias, e a classe trematoda, que são os esquistossomos. Falando um pouquinho sobre cada um, a classe turbelária, que são as planárias, né? A gente tem animais aí de vida livre,
Elas são muito engraçadinhas, até são bonitinhas. Se vocês pesquisarem mais imagens, eu vou botar vídeo aqui também para vocês na plataforma. Então elas são de vida livre, né? A maioria vai ser aquática. Ela tem pouquinhos centímetros de comprimento e outras vão ser um pouquinho maior, né? Umas vão ser maiores do que outra. E elas também podem ser encontradas em meio terrestre, mas úmido, sempre úmido, né? Tem algumas espécies que vivem nas folhas, né? Sob folhas, pedaços de madeira. E tem gente que confunde às vezes com lesmas, mas não são lesmas, são planárias. Até essa da imagem aí parece uma lesma, mas não é. Ela tem reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? Lembra? É uma reprodução onde não é necessário troca de gameta, né? A gente vai ver na curiosidade aí como é que é esse tipo de reprodução. A planária, né, para ela se alimentar, ela tem uma faringe, que é esse tubozinho da nossa garganta, ela distende, né, ela estica sobre o alimento e inicia essa digestão. Né? Depois da digestão, os nutrientes eles são distribuídos pelo corpo, né, da planária por um intestinozinho que ela tem cheio de divisões, cheio de ramos. É todo ramificado, tá? Então são seres bem simplesinhos, mas já começando aí uma dada evolução. Agora falando um pouquinho da classe Cestoda, que são as tênias, a gente tem aí um parasita com um tubo digestivo, né, conhecido como solitária, né, uma vez que a pessoa que é parasitada é apenas por uma tênia, por isso que o nome é solitária. Ninguém tem 3, 4, 2, tem uma sempre. E eu acho que já basta uma, porque uma tênia tem até 15 metros de comprimento dentro de você, 15 metros de comprimento lá no seu intestino, é coisa pra caramba, né? Elas não têm um sistema digestivo, tá? Elas vão absorver o nutriente. Esse nutriente ele já vai estar previamente digerido, né, pelo hospedeiro, no caso um vertebrado. E ela absorve, né? Por isso que a pessoa que tem solitária sempre tem uma perda de peso muito grande, né? Essa ação dela absorver os nutrientes da pessoa que tá com o verme causa uma deficiência nutricional, né? No caso, a pessoa emagrece demais. Quando essa pessoa que está parasitada, ela elimina, né, a tênia com as fezes, não é a tênia inteira, são proglotes. Proglotes são pedacinhos, tá vendo na imagem que ela tem vários pedacinhos? Então, nas fezes saem essas partes da tênia. Essas partes da tênia elas vão se romper no meio externo, né, onde a pessoa defecar, liberando os ovos. E aí, né, gente, esses ovos eles podem ficar ali aguardando por meses até um novo contágio. O hospedeiro, tá? A gente tem aí dois tipos de hospedeiro. Tem a tênia saginata e a solium. A saginata é do boi, tá? O boi a vaca. Os bovinos, eles têm uma tendência, alguns, né, dependendo do criadouro, a contrair esse tipo de tênia. Agora, a tênia solium é a do porco. Por isso que não se deve comer carne crua nem mal passada. Tá? A gente tem muitos casos de teníase, que é a doença causada pela tênia, aqui no Brasil. Então a carne sempre tem que estar bem cozida, depois frita, né? Principalmente a carne de porco, certo? Agora a classe trematoda. A classe trematoda são os esquistossomos, não é esquisitossomo, é esquistossomo. Esse parasita também é conhecido, né, a doença, a esquistossomose é conhecida como barriga d'água, né, que a pessoa fica com aquele barrigão que parece que tá grávido, mas não tá, é um verme. É um macho dessa espécie, você vê que ele parece uma banana, né, com uma minhoca saindo da banana. Então esse rosa é a fêmea e o amarelinho é o macho. O macho ele tem um canal, né, por onde ele envia os espermatozoides para a fêmea, né? A fêmea
ela é mais longa e mais delgada, né? E ela permanece aí alojada. O hospedeiro que a gente tem para a esquistossomose é o caramujo, né? Que é um molusco que vive em algumas lagoas ou córregos onde tenha pouca correnteza, né? A água seja mais parada. Não é todo lugar que tem, gente, tá? A gente não pode sair falando que todo lugar que é assim assado tem. É o lugar onde é encontrado, tá bom? Então essas pessoas contaminadas, elas são contaminadas através da água, né? E a gente vai entender esses ciclos aí na semana que vem, quando a gente falar sobre as doenças, tá bom? Mas para tudo tem que ter um cuidado redobrado, né? Como eu falei ali da carne, andar descalço aí também é perigoso, né? Em lugares que você não conhece, lagoas, lagos. A única inofensiva das três aqui é a planária, tá bom? A curiosidade que eu falei para vocês é sobre essa regeneração, né? A planária, essa foto aí é real, tá? É uma imagem real, não é desenho, não é computador, não é computadorizada. Se a gente cortar ela em várias partes, aqui no caso foi cortado em 3, 6, 7 partes. Cada parte vai dar origem a uma nova planária, independente de ser no meio, no fim, tá? Você vê a evolução aqui. Isso é um tipo de reprodução assexuada por regeneração, tá bom? Vamos agora para os nemateumintos. Bom, os nemateumintos, né, o filo nematoda, vocês vão ver também em alguns lugares assim, são vermes cilíndricos, né, e nas pontinhas eles são afilados, ou seja, no finalzinho ele fica fininho, né, e o corpo dele é mais cilíndrico, diferente lá do plateumento que é achatado. A segunda característica que eu coloquei para vocês é que a maioria é de vida livre, né, em meio aquático ou terrestre úmido. Então já deu para perceber que os vermes eles gostam de locais úmidos, né? Alguns são parasitas, não todos, tá bom? O corpo deles também, a diferença entre eles e os plateumintos é que eles não têm o corpo segmentado, né? Você vê que o corpo dele é inteiro. Muitos deles, como eu falei, vão se desenvolver na água, no solo úmido, né? Então a gente tem os vermes distribuídos ainda entre anelídeos, que a gente vai ver no próximo aí mais pra frente, e plateumintos, né? Eles têm só pulando aqui, mas já falando também, eles têm uma ampla cavidade, né, dentro deles, que é cheia de líquido, e fica entre o tubo digestivo, que eles vão ter tubo digestivo, e a parede que forma o corpo deles, certo? Eles não têm sistema circulatório, mas eles têm aí um ponto positivo para a evolução, que é um tubo digestivo completo, com boca e ânus, ou seja, ele consegue comer e eliminar pelo ânus, certo? Esse líquido que eu falei para vocês que eles têm é como se fosse um esqueleto de água, né? Ele vai manter a forma do animal e fazer com que ele tenha sustentação, né? Esse líquido vai fazer com que, como eles não têm sistema circulatório, esse líquido vai permitir a distribuição de substâncias, de nutrientes, gases, né, de resíduos, enfim. Aí no exemplo eu deixei para vocês a lombriga, tá? É um exemplo aí muito fácil de se entender. Aqui embaixo tem um exemplo para vocês da Ascaris lumbricoides, né, que é a lombriga. O macho tem essa pontinha retorcida e a fêmea é retinha. Os detalhes importantes que eu tenho para vocês é que os nemateumintos eles têm uma pele, né, uma epiderme, que é formada por uma única camadinha de células, uma cutícula, que também é uma pele espessa e que é pouco distensível, apesar deles apresentarem um sistema muscular bem precário, né? E essa cutícula nos parasitas vai proteger da ação das enzimas digestivas do hospedeiro, ou seja, quando a pessoa liberar
a enzima digestiva, que geralmente é bem corrosiva, né, para os alimentos, não vai danificar o verme. Por isso que a maioria não morre, mesmo quando você se alimenta e o seu corpo tenta reagir com esse tipo de enzima. Na cavidade corporal, a gente tem as gônadas, né? Tem aí testículos e ovários surgindo como um detalhe de evolução também, né? O sistema reprodutor da lombriga é bem desenvolvido e produz milhões de óvulos, certo? Os espermatozoides, como eu apontei aqui para vocês, eles não têm cílios nem flagelos, né? Não tem um meio de locomoção. Eles vão se locomover por movimentos ameboides, ou seja, eles vão se arrastando, né? Como uma ameba. Uma coisa importante que eu tenho para vocês aqui, lá no nosso livro, é a forma mais importante de se combater qualquer verminose é mantendo o hábito de higiene, né? A forma mais simples e a melhor forma para se combater qualquer verminose, né? Assar bem as carnes de boi, de porco. A gente vai ver semana que vem as doenças bem detalhadas, certo? E assim, em relação aos aspectos ecológicos, os plateumintos e os nemateumintos apresentam em comum provocarem verminoses no ser humano, né? Também tem espécies em ambos os lados que são de vida livre e que não vão prejudicar o homem, certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui as atividades para vocês. Vou separar as atividades corretas, tá? Vocês vão fazer a leitura do capítulo também para a semana que vem já ficar sabendo certinho o nosso conteúdo. Um abração, saudades!